Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Antes das dicas da 29ª rodada do Cartola FC, eu e o Matheus do Futebol Competência queremos um favor de vocês, ok? Nós estamos testando uma funcionalidade para ajudar na escolha dos jogadores que você vai colocar no seu time no Cartola. E o Matheus criou uma pequena enquete e eu vou pedir para que vocês respondam ela, certo? Eu vou deixar o link dessa enquete na descrição do vídeo. São pequenas perguntas, bem rapidinho, e vou pedir para que vocês preencham, certo? Qual é o seu e-mail? Quantas horas você investe na escalação do seu time por rodada? O que você consulta para escolher os melhores jogadores para o seu time? Qual a sua fonte mais importante para confirmar se o jogador provavelmente irá jogar? Se você consulta os portais de notícias para você selecionar quais são eles, e se você avalia a força dos clubes no confronto, ok? Então eu e o Matheus pedimos a gentileza para que vocês preencham essa enquete. O link dela estará na descrição do vídeo. De antemão agradeço todos vocês que puderem colaborar, certo? Bom, entrem também no site da Gazeta do Cartola, www.gazetadocartola.com. Além dos scouts ao vivo fornecidos pelo Matheus do Futebol Competência, temos a análise jogo a jogo feita pelo André Costa e também a tabelinha que fica aqui no CT da Gazeta, tabelinha. Análise jogo a jogo desta 29ª rodada, teremos, olha só, Vitória e Grêmio. O Vitória defende um tabu de 6 anos sem perder como mandante para o Grêmio. Atlético Paranaense e Chapecoense. O Furacão nunca perdeu em casa para a Chape. E os grandes destaques do time para essa rodada: Santos, Hernani, Otávio e Pablo. Corinthians e Atlético Mineiro, o jogo acontece quarta-feira, 9 horas da noite. Aproveitamento do Corinthians 66%, do Galo 42%. E aqui tem de todos os jogos: Santos e Fluminense, Sport e São Paulo, Inter e Coritiba, Cruzeiro e Ponte Preta, Flamengo e Santa Cruz, Figueirense e Botafogo e América Mineiro e Palmeiras, certo? Já na tabelinha, olha as indicações para a rodada, hein? Vamos ver aqui, ó. Tabelinha da 29ª rodada. Se você quer escalar alguém do Vitória, preste atenção aqui, ó, nos laterais, principalmente o Diego Renan. Tem também aqui um zagueiro, um atacante bom para estar colocando. Do Atlético Paranaense são boas indicações, certo? O Sport, que vai jogar contra o São Paulo, recomendação para o meio de campo, para o ataque. Agora, se você quiser levar em conta somente os últimos 5 jogos de cada time, essa tabelinha muda um pouquinho. Você vê aqui os dados, você pode ver que o Santos vale a pena talvez aqui colocar o goleiro Vanderlei, certo? O Palmeiras jogando fora de casa contra o América melhorou nos últimos 5 jogos atuando em casa, então fica aqui um pouco aposta, mas tem bons valores sim para colocar, tá? Vamos ver agora posição por posição. Os melhores aí para a rodada. Time Mitos da Gazeta foi bem, fez 67,67 pontos na rodada passada. Eu quero dizer que, na minha opinião, vou colocar aqui em escalação e ver aqui alguns confrontos. Quero dizer que, na minha opinião, temos 3 favoritos para a rodada, certo? Atlético Paranaense contra a Chapecoense, o Flamengo contra o Santa Cruz e o Palmeiras jogando fora de casa, mas também considero favorito contra o América Mineiro. Só aí já dá para montar uma base bem legal, hein? E depois complementar com jogadores de outros times. Bom, vou então vender todo o time da rodada passada e a gente vai começar a analisar pelos goleiros, certo? Bom, no gol, considero que temos algumas opções bem interessantes. Uma delas seria o Vanderlei do Santos, que mantém ótima média no Cartola. O Jailson do Palmeiras, na rodada passada, ele não foi muito bem, porque ele tomou 2 gols, tomou cartão amarelo, tentou fazer uma cera lá no finalzinho do jogo. Mesmo assim, fez defesas difíceis, terminou com 0,20 pontos. O Wilson do Coritiba também considero uma boa para essa rodada, deve segurar aqui
vários chutes do ataque do Inter, e o Santos do Atlético Paranaense. Esse jogo aqui pode inclusive ter SG, tá? Como na rodada passada eu tinha indicado o Jailson e ele não foi tão bem assim, nessa rodada vou colocar ele de novo. Vamos agora partir para os zagueiros. Na zaga tem melhor média e o time é favorito, o Hever do Flamengo, né? Então ele também estará no time mitos da Gazeta. Pedro Jeromel, jogando em casa ou fora de casa, sempre aconselho a colocar ele. Mesmo quando o time não sai com SG, ele não negativa. Um zagueiro do Atlético Paranaense é interessante, principalmente o Thiago Heleno, que na rodada retrasada mitou. Não deve fazer 18 pontos de novo não, mas deve garantir uma boa pontuação. Ou o Paulo André. Média dele vem caindo no Cartola, já não está tão boa como antigamente, mas fica aqui a recomendação, certo? E tem também o Vitor Hugo do Palmeiras, excelente jogador aqui o Vitor Hugo, hein? Vou colocar então o Vitor Hugo no time mitos da Gazeta, juntamente com o Hever. Aí fica um zagueiro do primeiro colocado do campeonato, um zagueiro do segundo colocado do campeonato. Bom, laterais, muitas opções nas laterais. Essa rodada eu recomendo que vá com laterais. É só escolher qual que você dá mais sorte, qual que você acredita aí que o time pode sair com SG, que ele pode fazer roubada de bola, pode dar assistência. Vamos começar aqui pelo Egídio. O Egídio, média dele tá boa, ele fez pouca pontuação na rodada passada, pode valorizar. Egídio é uma boa. Mito Diego Renan, não foi bem também na última rodada, agora pode ir bem, hein? Pode ir bem. Aliás, o Vitória foi muito bem na rodada passada e o Diego Renan não. Pará do Flamengo, tem tudo para fazer uma pontuação bem legal, é outro que eu indico. O Léo do Atlético Paranaense, poxa, é difícil o pessoal tá colocando ele e ele vem cumprindo aí com as expectativas, fazendo aí boas pontuações em várias rodadas, né? O Ayrton do Figueirense, ele só faz ponto quando a gente não tá com ele, mas para essa rodada pode ser uma boa também. O William do Inter, inclusive eu já tinha indicado o William, olha lá, 10 pontos ele fez na rodada passada, hein? Vitor Ferraz dos Santos, outro grande lateral. Eu acho que eu citei aí no mínimo uns 6, 7 laterais. E para o time mitos da Gazeta nessa rodada, eu vou colocar o Diego Renan e também o Pará. Gente, eu acho que não dá para abrir mão de lateral nessa rodada. A gente tem ótimos laterais e se você não for de lateral, você vai ter que colocar um zagueiro a mais ou um meio-campista a mais. E eu acho que está mais fácil escolher lateral do que escolher zagueiro e meio de campo, certo? Bom, vamos lá para o meio de campo. O técnico Mano Menezes aprontou com a gente na rodada passada, não colocou a Arrascaeta. Putz, a vida. E sem contar que o técnico do Atlético Mineiro também poupou Robinho e Fred. Meu Deus do céu. Fui com menos 2 jogadores na rodada. O Robinho ainda entrou no final, fez um pontinho só. Que decepção. Bom, Diego do Flamengo tem tudo para mitar, hein? Vou com o Diego no time mitos da Gazeta. Diego Souza do Sport vai jogar contra o São Paulo. E eu acho até que o Sport é favorito. E o Diego Souza pode voltar a fazer uma boa pontuação nesse jogo, com finalizações, assistência. Vou colocar também o Diego Souza, certo? Camilo, show de bola o Camilo, hein? Camilo também é uma ótima indicação para a rodada. O Moisés do Palmeiras, né? Joga bem legal o Moisés. Moisés, eu tô indicando ele desde a segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tô indicando o Moisés, muito regular o Moisés, show de bola também. E tem uma aposta aqui, que é pelo fato de estar jogando em casa e o time ser favorito, apesar de não ter boa média, rendimento dele subiu, ele fez 7,10 na rodada passada, é o Hernani do Atlético Paranaense, e é ele que eu vou colocar, certo? Bom, tem outras apostas aí, se vocês quiserem, mas para mim os mais certeiros são esses que eu falei, tá? Então tô de Hernani, Diego e Diego Souza no time mitos da Gazeta. Vamos agora para o ataque. O ataque também acho que tem boas opções.
Não acho que vai ser sempre que o Vitória vai imitar os seus atacantes, mas na rodada passada mitou o Zé Love, que agora eu agradeço o Cartola por ter colocado a fotinho dele. Agora, a gente conhece mais ele como Zé Love, né? Ele me pregou uma peça aqui que estava só como Zé Eduardo, sem foto, nem me passava pela cabeça quem era, umas 2, 3 rodadas atrás, mas é lógico que eu conheço o Zé Eduardo, sim, Zé Love, mas não vou colocar ele nessa rodada não. Mas tem o Marinho. Marinho eu vou colocar o Marinho, tá jogando legal aí o Marinho. Bom, pelo lado do Cruzeiro, Rafael Sobis ou Ábila, eu prefiro o Rafael Sobis, vou colocar o Rafael Sobis e vou colocar também o Ricardo Oliveira dos Santos. É um jogo difícil contra o Fluminense. O Fluminense, inclusive, lá no meio campo tem o Scarpa também, para quem quiser apostar, show de bola. Gabriel Jesus na seleção, então sobra o Dudu do Palmeiras, né? E se o técnico do Atlético Mineiro poupou os atacantes aí na rodada passada, nessa rodada, mesmo jogando fora de casa contra o Corinthians não tá tão bem assim, então poderia aí de repente apostar no Fred ou no Robinho. E várias outras apostas que teria para fazer, uma delas o Vitinho, ou até mesmo o Rogério do Sport, ou o outro atacante aqui do Flamengo, o Felipe Viseu, né? A gente falou do Marinho e do Zé Love, teria também aqui o Chiesa, certo? Enfim, no ataque dá para fazer aposta assim. O Figueirense mesmo tem o Lins e o Rafael Moura. Esse jogo aqui deve ter gols, hein? Deve ter gols aqui nesse jogo. Pena que o Rafael Moura faz pontuação muito ruim, menos 4,20 é decepcionante. Bom, já escolhi os 3 atacantes, vamos então para os técnicos. Bom, acho que todo mundo vai estar indo com o Zé Ricardo do Flamengo. Não acredito que o Flamengo possa sair com SG. Quem eu acho que pode sair com SG, eu acho que é o técnico do Atlético Paranaense, o Paulo Autuori, mas é uma aposta só, então eu vou colocar o Paulo Autuori, mas o técnico do Flamengo também seria uma boa, ou até mesmo o Cuca do Palmeiras. O time ficou baratinho essa rodada, em 136 cartoletas, acho que é por causa do goleiro, foi baratinho o goleiro, o Hernani do Atlético Paranaense também é baratinho. Enfim, Jailson no gol, nas laterais Diego, Renan e Pará. Na zaga, Hever e Vitor Hugo. No meio campo, Diego Souza e Hernani. E no ataque, Marinho, Rafael Sobis e Ricardo Oliveira, técnico Paulo Autuori. Antes de me despedir de vocês, quero lembrar que esta rodada começa na quarta-feira e vai terminar somente no domingo. Deem uma olhadinha nos principais sites de notícia e fiquem atentos principalmente aos jogos que vão acontecer no domingo, no sábado, para ver se não tem ninguém aí que de repente pode ficar de fora ou não, a gente tentar prever alguma coisa. Já pensou, por exemplo, aqui ó, os jogos que acontecem domingo, algum treino do Flamengo no meio de semana, ou do Figueirense ou do Palmeiras, algum jogador se machuca e fica de fora? Poxa, aí não dá, né? Vamos até pensar em privilegiar alguns jogadores que já atuam logo na quarta e na quinta-feira, assim a gente já também nem cria muita expectativa. Não, tô brincando, temos que torcer aí para os jogadores que a gente colocou e que vão jogar no domingo, que entrem, joguem e imitem, certo? Desejo a todos vocês uma ótima rodada e quero dizer que até a madrugada desta terça para quarta-feira, todos os campeonatos da Gazeta estarão atualizados, tá? Tanto o campeonato de times, como a Copa do Brasil, como a Taça Libertadores da América. Saudações cartoleiras, fui!